comunidade Paz e Bem, Pós-TV 247, canal Filosofia em Movimento. Estamos aqui para mais um Corpo e Espírito com a Fernanda Carlos Borges. No dia de hoje, o nosso tema é Espírito, Respiração e Palavra. Como é que a gente começa essa conversa? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, gente. Bom, estamos, então, no nosso projeto, né, de falar sobre as relações entre corpo e espírito. E aí, eu trouxe para a gente conversar hoje, eu vou ler para vocês um trecho deste livro aqui, do Gaiarsa. Respiração, Angústia e Renascimento. Que é um livro muito lindo sobre respiração, é um livro imenso, né? E é um livro muito bom, e ele tem na abertura do livro um trecho, um texto, né, que é muito literatura, assim, muito poético, mas também dá as informações, né? Então, a minha ideia é, vou ler esse trechinho aqui para vocês, né? Para você, Carla, para vocês que estão vendo, e aí a gente comenta. Tudo bem? Legal. Daí depois a gente fala, então, dessa relação. Então, ele diz assim, ó, se dissermos coisas relativas à atmosfera, ao ar e à respiração, escolhendo com certo cuidado as palavras, logo se fará claro quanto essas coisas têm que ver com as concepções religiosas dos homens e com sua maneira de conceber o espírito. Então, aqui ele vai começar a relacionar o fato de a gente estar dentro de uma atmosfera, da atmosfera terrestre, respirando dentro dela, né? Então, atributos que a gente dá ao espírito nas religiões e a respiração na relação com a atmosfera. Ele diz, olha que bonito, ele diz assim, a atmosfera como Deus é infinita. Infinita para nós humanos, né? Não é para o universo, mas para nós humanos é como se fosse, né? O ar, como Deus, está misteriosamente em todos os lugares ao mesmo tempo. O ar está em todos os lugares ao mesmo tempo, presente em tudo e em todos. Deus é onipresente, assim como o ar é onipresente. Deus vê tudo, é o transparente e o luminoso por excelência, como o ar. Deus é a luz. As palavras existem e caminham pelo ar, que as contém todas. Deus sabe tudo, isto é, conhece todas as palavras. Deus é onisciente. Essa relação com as palavras é legal, porque a gente está o tempo todo prestando atenção no significado, né, das palavras, e pouco percebe que a palavra é a respiração organizada para emitir um som específico, um som que nós humanos codificamos, né? Então, é a respiração codificada, né? Num som, é um som codificado e emitido pela respiração, né? Modulando o ar, modulando o ar. Então, as palavras, elas voam, né, no ar, e Deus conhece todas as palavras, né? Então, Deus é onisciente como o ar. Nunca se ouviu dizer que os homens tivessem lutado uns contra os outros a fim de respirar. Né? A gente não luta para respirar, a gente não pensa nisso, o ar ainda não está à venda, não virou mercadoria. Talvez vire, com poluição, de repente fazer, né, alguns espaços preservados, mas por enquanto ninguém vende o ar. Né? O ar não é mercadoria. Por isso a gente não luta por ele, né? Caso raro, ele comenta, caso raro os homens não lutarem, né? Os homens já brigaram por tudo que se possa imaginar de existente, de inexistente, de concreto, de abstrato, de simbólico ou do que seja. No entanto, jamais puderam brigar por causa do ar, que existe em abundância para todos, bons e maus. Bons e maus, né? Logo, Deus é amor. Como o ar, né? Então está dizendo, talvez o ar seja esse significado de um Deus onipresente, onisciente e amoroso ao qual todos têm acesso. A atmosfera está no alto, lá em cima, no céu, como todos os paraísos, como tudo que é bom. Tudo que vem do alto são seres superiores. De baixo vêm os demônios e os monstros. Como no tronco, na metade de cima, o peito que respira, na metade de baixo, o ventre e os genitais, e por onde saem os excrementos, né? Então, os desejos que a gente considera mais terrenos e menos elevados, e os excrementos, né?
A intenção dos deuses, como das forças invisíveis que modelam as nuvens, é caprichosa. Dela, como das nuvens, dependem o bom tempo, a chuva, o azul, a seca, a fartura ou a fome. Na atmosfera acontece a tempestade, e nela estão os deuses, antigos e modernos, que sempre foram concebidos como o vendaval e os relâmpagos, barulhentos e intimidantes como o trovão. Ó Senhor Deus das tempestades, é a frase que ele coloca. Dado que operamos com alguma coisa de todo invisível, que está sempre e simultaneamente dentro de nós, no pulmão, e fora de nós, na atmosfera, é sempre muito difícil saber o que é nosso, o que é de cada um e o que é do grande espírito, isto é, da atmosfera. Comportamo-nos em relação ao ar como os peixes em relação à água. A água é o mar e é de todos os peixes, enquanto sustenta e lhes enche continuamente a boca e as guelras. Na água, todos os peixes são um. Assim como no ar, todos nós somos um, né? Somos um mesmo. Aí ele vai falar dos anjos. E os anjos? Aí ele diz, um anjo, segundo a teologia clássica, é um emissário de Deus, capaz de levar mensagens com grande rapidez da boca divina aos ouvidos dos fiéis. Ângelos quer dizer mensageiro, né? O anjo é de todo invisível e levíssimo, possui asas, certamente voa, caso contrário não seria tão rápido. No todo dia não é percebido, mas quando a gente entra em um amplo lugar silencioso, então sim. Quando há um som, uma voz longínqua, um grito, é evidente que ele, o som, vem. Vem de lá longe, não vem pelo chão. O que vem pelo chão faz um barulho especial que conhecemos. O som vem de lá, voando. Como, né? O som vem de lá, voando. Voando como as aves, que sempre serão o símbolo natural do espírito, do ar e do pensamento, das palavras. Seres vivos, voadores, macios e quentes, palpitantes, movem-se no ar, usam o ar para se mover. Parecem parar no ar, indiferentes ao peso. Puros espíritos sem substância e imateriais. O Espírito Santo, a pomba. Palavras são mensagens que caminham no ar e são feitas de ar. Palavras são anjos. Então, as palavras são anjos. Então, bom, agora a gente pode começar a conversar algumas coisas, né? Então, olha só. Tal como os anjos, as palavras são invisíveis, levam a mensagem pelo espírito, né? Do espírito pelo ar. E na nossa experiência cotidiana, a gente pouco percebe, né? Esse aspecto material, né? Que são vibrações do ar, né? Que a gente produz pelo nosso corpo nesse som codificado e que é emitido pelo ar. Como os anjos, que são as palavras que voam, que pertencem ao espírito, no sentido de que pertencem ao ar, pertencem à atmosfera, pertencem a esse todo que se espalha e dentro do qual todos estamos, né? Que é a atmosfera. E, bom, agora esse espírito quer dizer sopro, né? A gente também não pode esquecer que a origem da palavra espírito vem de sopro. Espírito, a raiz da palavra é essa, é sopro. Então, essa relação do espírito com a respiração, ela é direta. Inclusive, quando morre-se também, né, você identifica que a pessoa não está mais viva porque ela parou de respirar, né? Ela não tem mais o sopro da vida, que é o sopro do espírito. Não respira mais, o ar não entra e não sai mais, né? E aí eu fiquei pensando que as palavras, elas podem ser anjos, mas elas também podem ser demônios, né, Carla? Então, enquanto você estava falando, eu estava lembrando, porque para mim uma das aulas mais marcantes sobre a questão de respiração e até de questão de palavras foi aquela que você deu com as figuras de Magritte. E O foi marcante. Gaiarsa fez, né? Você fez, e aí se apresentou para a gente os quadros de Magritte, mostrando essa relação com o pulmão, com respirar. Inclusive tinha um quadro que você, não sei se você comentou, uma coisa que era, acho que eram os amantes, um que eles têm uns panos assim no rosto,
E aí, na aula, acho que você perguntou, olha, qual que é a sensação disso, né? É a sensação de sufocamento, né? Você não pode beijar, não pode falar, não pode respirar. Então, aí você entende essa figura de Deus que o Gaarsa tá trazendo aí de alguma forma, porque no meu multiverso, né, a gente define Deus, primeiro define de uma forma que talvez seja até meio kantiana, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, mas entre os atributos a gente coloca eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Mas difere um pouco desses que o Gaarsa está colocando, justamente porque tem um olhar pelo corpo. Isso que eu achei bastante interessante. Isso. Eu gosto muito dessa teoria que tenta entender como que a experiência nossa, do nosso corpo, como que ao experimentarmos as condições do nosso corpo, a gente vai produzindo imagens que são a base do conhecimento, né? O pensamento sendo abstraído, uma abstração da nossa experiência sensório-motora. Então, vendo por aí, né? Investigando isso, né? Então, por exemplo, quando ele diz anjos, ele fala, bom, talvez a gente tenha pensado em anjos por causa das palavras que voam no ar, né? Talvez a gente tenha pensado em algo que acolhe todos nós na vida com amor, porque estamos todos mergulhados no ar que todos respiramos. As pessoas que estão soltas, as pessoas que estão presas, as pessoas que se acham maravilhosas, as pessoas que a gente não acha maravilhosas, enfim, todas as pessoas têm acesso ao espírito, né? À inspiração, ao sopro da vida, né? Então, nesse sentido de tentar entender como que essas ideias podem ter surgido dessa experiência, né? Essa é a questão. Agora, claro que existe, para além disso, aí, de novo, já que você citou Kant, nem ouso, só pela imaginação, vai, a gente imagina e pensa e cria e teoriza, né? Mas, assim, muitas coisas podem ser ditas, né? Tá muito livre, é um campo de liberdade, né? Porque o universo é muito grande, né? A gente é muito pequeno e dura muito pouco para ter acesso, né? Então, mas o Gás está dizendo assim, olha, quem sabe a gente pensou em anjo porque a gente começou a falar e as palavras voam no ar como os anjos levando a mensagem. Mas eu acho que, assim, elas são leves e tudo, mas a gente também precisa entender que levar a mensagem não é apenas transmitir uma informação, era onde eu queria chegar. Porque levar uma mensagem também é exercer uma força sobre o outro corpo, né? É quando a gente fala, né, e a gente emite os espíritos para os outros, a gente está emitindo forças, né? A gente está jogando laços, a gente está trazendo De para... vibrações, a gente chama de vibrações. Sim, mas essas vibrações têm um efeito físico, né? Então, a gente fala para aproximar pessoas, para afastar pessoas, para abrir espaço para passar, para juntar coisas, para separar coisas, né? A gente fala para dar colo com a palavra, né? Para acolher, a gente fala para empurrar, né? A gente fala, enfim, a gente fala para tentar descrever aquilo que a gente está vendo também, né? Às vezes para ocultar. Mas eu fiquei pensando que se sendo assim, a palavra também ela pode ser um demônio. Ela pode ser um demônio. E aí eu fiquei pensando como é que a gente podia separar a palavra como anjo, não demônio no sentido grego, porque os daimons no sentido grego eles são inspiradores, né? São gênios, São os gênios, exato. Mas se a gente for pensar no sentido cristão de demônio, né? Aquele ser malvado que vem para te perturbar. Algumas palavras são demônios, né? São demônios. São palavras que vêm para derrubar, que vêm para destruir, que vêm para diminuir, que vêm para esmagar. Então, aí elas ganham um peso maior, peso no sentido de pesar sobre as pessoas. Algumas palavras não pesam sobre as pessoas. Outras palavras pesam muito pelas pessoas ao ponto de esmagá-las. Xingamentos terríveis, né? E aí, desqualificações, difamações, calúnias. Então, são esses seres voando no ar e atingindo outras pessoas com uma característica
quase material, mesmo sendo imaterial, porque tem um efeito de tentar derrubar, tentar esmagar, tentar não sei o quê, não é? Elas visam atingir um corpo, tanto quanto os anjos visam acolher, informar, juntar pessoas, possibilitar ver coisas, enfim, criar coisas juntos. Também tem palavras que são muito destrutivas, né? Daí ganham esse significado não do gênio e do daimon grego, né? Mas aí eu fiquei pensando, quando que sai um anjo e quando é que sai um demônio da nossa boca? Porque o Garça, ele dizia, tem uma outra frase, tem outra coisa que o Garça comenta aqui nesse texto, que ele diz assim, quando a gente não consegue respirar, a gente fica muito angustiado, né? A angústia está diretamente ligada à impossibilidade da respiração. Angústia e ansiedade, né? Você não A respira. Covid está aí, né, para provar isso, né? Exato, exatamente. Mas aí algumas pessoas acham, então qualquer coisa que passa pela minha cabeça eu vou parar para não ter que segurar. Daí começa uma poluição no espírito, que é uma poluição das palavras, né? Porque às vezes a gente não precisa dizer tudo que sente, tudo que vê e tudo que passa pela cabeça, e a pessoa só sente essa precipitação de querer dizer tudo quando ela não está conseguindo respirar por conta própria, porque ela depende do outro para poder respirar. Então, por exemplo, ficou angustiado, quis dizer uma coisa, achou que não era conveniente, respira, né? Tenta respirar, assim, não respira alimentando a sua consciência, né? E, assim, você pode afirmar para você mesmo o fato, né? O patos, né? O fatos grego, né? Isso é, eu vi, eu sei que isso é assim ou foi assim, né? Nessa situação. Agora, acreditar que a palavra é capaz de transformar tudo, mexer com tudo, destruir tudo que a gente não gosta, ou que para continuar respirando é preciso dizer tudo o que passa pela cabeça, é um pouco complicado. E na teoria do Gaiarsa, que é aquilo que eu já falei para vocês, a questão da queda, né? Se a pessoa se sente desestabilizada, tipo, está com equilíbrio muito mal resolvido, qualquer afeto exterior vai desestabilizar aquela estrutura muito frágil. E aí, como é que a pessoa reage para conseguir se manter em pé? Produz um monte de demônio pela boca, porque é isso que garante continuar em pé. Você é isso, você é aquilo. Olha o movimento que eu estou fazendo. Você afirma a sua postura. Você é isso, você é aquilo, você não sei o que lá, você não sei o que lá, tal, porque você não está. Isso enrijece o corpo, mantém a estrutura, a pessoa consegue produzir uma respiração intensa, poluindo tudo, endemoniando tudo, endemoniando tudo, né? E aí essa questão, isso é uma questão da poluição do espírito, né? É uma poluição espiritual. Então, é muito delicado assim a gente entender quando é que é o momento em que é preciso falar, porque essa fala vai ter uma funcionalidade, ela visa realmente resolver alguma coisa efetivamente, que vai ser importante para as pessoas e vai produzir um bem-estar melhor, geral, um esclarecimento sobre as coisas, mas quando a palavra vem apenas com o intuito de derrubar alguém, produzir um desabafo que não vai produzir nada, apenas vai causar aquela poluição ali naquele ambiente e naquela situação, né? É muito sutil, eu acho, perceber essas coisas, sabe? Assim, por que eu quero dizer isso? Eu acho que pensar isso é uma dica, assim, por que eu quero dizer isso? Eu quero dizer isso porque essa estrutura política, porque a fala desse político, desse pastor ou destes empresários vai me dominar, então eu preciso falar contra eles, e olha o que eles estão fazendo, estão tirando nossos direitos, estão tirando a minha qualidade de vida, e pá. Né? Então, ótimo, são anjos muito poderosos, com asas muito fortes, que estão sendo lançados por uma multidão tentando esclarecer a situação, certo?
Mas aí, por exemplo, você sabe de uma fofoca X dessas mesmas pessoas. Não tem nada a ver, é uma coisa da vida ali da pessoa que não diz respeito a esse problema, né? Sei lá, eu fico pensando no Marcos Frota, no Alexandre Frota, eu fico pensando no Alexandre Frota, quando o pessoal começou a mostrar ele nos filmes pornô, né? O cara tava lá, sei lá, imagino, todo cheio de problemas, fez uns filmes pornô para tentar sobreviver, depois virou um babaca, né, naquele período de eleições de Bolsonaro. Tem tanta coisa, tem tanto anjo poderoso para dizer contra ele, no sentido de o quanto que ele estava se aliando a forças obscuras, né, criticar tudo isso, os discursos que ele fazia lá nos videozinhos dele. Agora, se ele fez filme pornô, não importa, né? Por que eu vou falar isso? Se também a gente tem toda uma preocupação com a indústria pornográfica, com as pessoas que são vítimas dessa indústria, que só encontram nessa indústria um modo de vida, as condições terríveis, às vezes, a que são submetidas, e ainda uma outra questão de não fazer com que essas pessoas que trabalham nessa indústria sejam rechaçadas para sempre na sociedade, porque não conhecemos a história de cada uma para entender os caminhos que elas percorreram, e isso não faz diferença nenhuma, na verdade, na nossa vida. Agora, tirar leis trabalhistas faz diferença. O Alexandre Frota fazer um vídeo pornô não faz diferença nenhuma para a nossa vida, né? Então, quando a gente usa a nossa raiva para difamá-lo neste nível, eu vejo mais assim como um demônio. Quer dizer, nós estamos angustiados pela força política que ele representa, que ele representava naquela época, e ao invés e algumas pessoas não tomam cuidado suficientemente para entender o quanto que elas estão produzindo na sua necessidade de falar para aliviar a angústia, se elas estão produzindo anjos ou se elas estão produzindo demônios que vão poluir mais ainda o ambiente do espírito, que para o Gaiarsa é a atmosfera na nossa vida, né? Porque a atmosfera na vida humana está cheia desses sons, cheia dessas palavras, né? O Alexandre deu entrevista para o 247, foi uma grande polêmica, né? A comunidade, uma parte acolheu, outra não, mas foi uma das entrevistas muito vistas do 247, foi essa. Então, assim, também não deixar a pessoa sem a palavra, né? Por mais que ela seja uma opositora nossa, que ela enfim, também falam mal de mim, escrevem mal de mim, não vou dar propaganda para quem é, mas acontece. Mas por mais que essas pessoas sucesso. sejam opositoras, né, estejam ali, às vezes é fogo amigo, né, que a gente leva no meio da cara, mas deixar que o outro respire, né? Que ele faça o caminho dele sem você entrar nessa respiração do outro, né? Que também tem isso. Às vezes a gente respira o mesmo ar que o outro e aí acaba dando um problema, né? Exato. E isso eu falei o exemplo grande assim da vida política, mas eu queria dar um exemplo também na vida pessoal de cada um que nós estamos na nossa casa, né? É muito comum, assim, no dia a dia, a gente sentir raiva das pessoas porque nos frustram, porque nos impedem de alguma coisa, porque não são o que a gente gostaria que fosse, né? Mas algumas pessoas resolvem isso pelo xingamento, pela difamação, por aquelas palavras mais baixas, horrorosas, que inclusive, do ponto de vista político, são totalmente abomináveis, né? Você não pode xingar uma mulher de vagabunda, por exemplo, né? Isso é uma coisa assim horrorosa em todos os níveis, né? São palavras que são jogadas como um empurrão, assim, como uma coisa de esmagar. É o apedrejamento da mulher, né? É o apedrejamento da mulher. Então, mas tem muitas outras palavras assim que se usa para xingar as pessoas, né? Então, por que nessa hora da raiva tem-se que colocar esses demônios para fora? Será que a raiva não pode ser resolvida de um outro jeito? Quer dizer, será que você pode respirar dentro da raiva sem que essa respiração só possa acontecer se você invocar um demônio e colocar ele no ar? Essa é a questão que eu estou colocando. Então, para quê? Qual é a necessidade disso, né? Então, então são pessoas que estão produzindo demônios e esses demônios vão encostar nos outros. Isso eu conheço muitos casos, inclusive não é incomum, né? E o vagabundo tem uma construção social tão forte em torno dele, Terrível.
que as mulheres realmente se sentem jogadas no chão, elas sentem que jogou no chão e rala. Sabe quando você cai e rala o joelho e o cotovelo e fica aquele negócio ardendo? Fica ardendo, né, essa palavra na gente. Então, mas eu acho que o que talvez eu tenha visto nesse sentido é uma construção da comunicação não violenta, né, que é um exercício enorme para a vida, mas é um jeito de você falar a sua raiva sem apedrejar o outro, né? É você conseguir respirar sem produzir um demônio e jogar esse demônio sobre o outro. Porque se você produz demônio, você está endemoniada, né? Vamos combinar? A pessoa está poluída e que faz aquela poluição, joga aquilo tudo, né, para todas as pessoas, para o outro, né? Então tem algumas coisas que não pode usar, né? Então a questão é assim, como é que eu respiro quando eu estou com raiva, né? Como é que eu respiro de uma maneira ética quando eu estou com raiva, sem produzir um demônio e sem jogar esses demônios horrorosos para cima das outras pessoas, né? Você pode usar palavras inteligentes, você pode usar argumentos, você pode deitar e respirar um pouco, você pode dar risada da situação, que isso é muito bom. Encontra um amigo para rir da situação horrorosa, fala assim, nossa, que situação que eu me meti, e ri disso, né? Você pode apenas tentar relaxar e para não ficar contaminado, né, com os próprios demônios que estão ali surgindo na cabeça e querendo ganhar forma respiratória, como uma palavra terrível e demoníaca, né? Eu acho isso muito importante, porque isso faz parte das políticas do cotidiano, né? Tem mulheres que estão sendo apedrejadas hoje por serem consideradas vagabundas. Existem lugares do mundo em que se faz isso. Existem mulheres aqui no Brasil que estão sendo assassinadas nesse momento porque o companheiro delas está possuído por um espírito que diz que aquela mulher é vagabunda e, sendo vagabunda, ela merece a destruição, ser destruída. Então, assim, propagar esse tipo de espírito na palavra é muito terrível. É muito terrível. E quem faz isso está muito adoecido. Muito adoecido. Como é o caso dos caras que matam as suas mulheres, né? Porque são vagabundas. Então, gente, só queria terminar esse vídeo dizendo isso para vocês, né? Preste atenção como que a palavra e a respiração produzem esses seres invisíveis que voam no ar e que elas podem, às vezes, ser anjos, e podem ser anjos muito bravios, bravos, que sabem lutar pelo que é preciso, mas também podem ser demônios muito terríveis, que só têm a função de destruir, mais nada, apenas de poluir a atmosfera, onde as palavras habitam, né, ou percorrem. Legal. E para vocês que nos viram, então, lembrando, se inscrevam, deixem o like, compartilhem nos canais, tanto da Pós TV 247, canal Paz e Bem, Filosofia e Movimento, acompanhe os outros projetos da Fernanda. Ela tem esse livro aí que já está à venda em todas as plataformas, eu vi que já está também na Amazon, num monte de lugar. Compre onde for mais fácil para você, se você tiver condições, né, e for acessível. Então, para a gente conseguir compartilhar, né, todos esses conteúdos progressistas. Um beijo. Olha, grande. está no site da Sumos, vocês conseguem, né? O legado de José Ângelo Gaiarsa. E hoje é quarta-feira, amanhã eu vou fazer uma conversa com a Monja Cohen e com o Nadiste Gaiarsa, que é o filho mais novo do Gaiarsa. A gente vai conversar sobre corpo e espírito, no legado de José Ângelo Gaiarsa. Essa vai ser, vocês já vai estar pronta quando vocês verem esse vídeo. Está no canal da Unibis Cultural, o vídeo da live de lançamento do livro. Tá bom? Vejam lá e me visitem no canal Filosofia em Movimento. Legal, um beijo grande, gente. Paz e bem. Beijo grande.